Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros Meus Mimos. E hoje eu precisava vir conversar com vocês, porque essa semana nós temos o aniversário do nosso querido Stephen King, dia 21 de setembro. E, coincidentemente, né, eu já havia comentado com vocês que eu estava relendo Escuridão Total Sem Estrelas e tal, só que eu tava um pouco curiosa. Eu tenho muito livro do meu queridíssimo aqui que eu não li. Tanto que eu arrumei a estante, não vai dar pra ver daí, mas eu arrumei a estante com, assim, os que eu já li e os que eu não li com acesso um pouco mais fácil. E então, contrariando todos os meus projetos, os meus planos e todas as expectativas que eu tinha, eu comecei a ler o Com Sangue. E a gente vai conversar um pouco sobre o Com Sangue. Vamos falar do livro inteiro? Não. O meu intuito hoje é conversar com vocês sobre o conto O Telefone do Sr. Harrigan, que tem filme, e nós vamos falar sobre os dois, tá bom? Não vou dar spoiler, nem sobre o filme, nem sobre o livro, tá bom? Que vale muito a pena conhecer as duas obras. Então tá, vamos começar primeiro com uma introdução, né? Com Sangue, né, foi lançado lá nos Estados Unidos em 2020, se eu não me engano foi em abril nos Estados Unidos, e a Suma trouxe alguns meses depois aqui pra gente. Eu amo que a Suma tá fazendo muito isso e assim, ai, fico muito feliz. Consigo comprar na pré-venda, no lançamento? Não, mas assim, só de saber que o livro tá mais perto da gente, a gente fica feliz. Com Sangue, seguindo um pouco do mesmo esquema que o King fez com a Escuridão Total Sem Estrelas, é um livro que contém 4 contos. Nós temos O Telefone do Sr. Harrigan, que é o primeiro conto, e se eu não me engano é o mais curto, porque... Não, ele não é o mais curto não, mas é bem curtinho, ele tem 80 páginas. Aí nós temos o segundo conto, que é A Vida de Chuck, que sim vai ter adaptação, já estão aí alguns burburinhos por aí sobre a adaptação que tá saindo, que já foi gravada, já tá sendo transmitida em algumas premiações. Nosso terceiro conto é o nosso conto título, Com Sangue, e o nosso último conto é Rato. Odeio que o King faz algumas coisas assim, porque eu já fiquei traumatizada com os ratos de Escuridão Total Sem Estrelas. Eu tenho até medo do que eu vou encontrar aqui. Por que estou falando assim? Porque no momento de gravação desse vídeo, eu estou na metade do livro. Eu estou no conto do conto título. Ai, gente, é porque eu queria falar sobre o aparecimento de uma personagem, eu não sei se é spoiler, então eu não vou falar. Mas uma personagem antiga aparece aqui. Então vamos falar do Telefone do Sr. Harrigan. O Telefone do Sr. Harrigan, assim, já foi comprado, né, os direitos de adaptação e tudo. Ele foi lançado em 2022 e nós temos como os protagonistas o Jaden Martell, que é o Craig, e o Donald Sutherland, que eu amo mais que tudo nessa vida, assim, mora no meu coração, muito triste que ele partiu. Mas pra quem não conhece, o Donald é o pai daquele cara que fez 24 Horas, ele fez o pai da Elizabeth Bennet em Orgulho e Preconceito, entre outros filmes. E o Jaden Martell fez o Bill de It. Então nós temos aí, né, se bobear, vai pôr esse menino pra fazer todas as adaptações do Stephen King. Não vou reclamar porque eu adorei ele como Craig. Então ele é o Craig e o Sr. Harrigan, o Donald Sutherland. E a história basicamente do Telefone do Sr. Harrigan é a história do Craig. Ele é um menino ali de 9 anos no início da história. E ele quem narra o conto pra gente. E ele, assim como também é no filme, e ele tá contando pra gente que mora só ele e o pai, ele perdeu a mãe dele muito jovem e tudo. Só que eles moram numa cidade pequena, no Maine, próximo a Castle Rock. E o King seu Castle Universo, né? E aí eles moram numa cidade bem pequena, bem interior mesmo, acho que são 600 habitantes, coisa bem pequena, todo mundo conhece todo mundo. E eles moram nesse local e se muda um cara podre de rico, um senhor, né, de quase 80 anos aí, podre de rico, que é o Sr. Harrigan. Beleza, ninguém mexe com ele não mexe com ninguém, tá tudo certo. Só que um dia o Sr. Harrigan oferece pro Craig, ele vê o Craig, que o padre, eles sempre chamavam o Craig para poder ler algumas partes da Bíblia na igreja, aos domingos, e o Sr. Harrigan chama ele, olha, faz uma proposta para ele e pro pai dele, olha,
se você leu alguns livros pra mim, eu te pago tantos dólares a hora e tal. É um acordo que vale a pena, ele acaba topando e vai pra casa do Sr. Helga. E nisso ele trabalha até ele estar no ensino médio. E sempre trabalhando com ele. Ele ia três vezes por semana, se não me engano, na casa do Sr. Harrigan. E o Sr. Harrigan, eles acabam criando ali um laço de amizade. Que, assim, é muito gostoso de acompanhar no livro. Contudo, todavia, entretanto, eu gostei mais de acompanhar esse laço sendo amadurecido no filme. A adaptação, eu acho que ela foi bem fiel. Ela trouxe isso de uma forma bem intensa, sabe? O livro, talvez por ele ter menos páginas, não foi tão profundo pra mim, na minha sensação. Mas mesmo assim, eu acho muito linda a amizade que os dois acabam criando ali. Duas pessoas totalmente diferentes criam esse laço muito bonito de se acompanhar. E aí chega um momento em que eu não sei se eu posso falar o que vai acontecer, se ser um plot. Vai acontecer um fato ali que vai mudar a vida dos dois, basicamente. Quem viu o trailer do filme não vai ser spoiler, mas eu estou contando aqui que vocês não conhecem, não viram o trailer, então eu não vou entrar em detalhes. Enfim, tem esse fato que acontece e aí a gente vai acompanhar a vida deles a partir daí. É um conto de suspense, é um conto super rápido, como eu já disse, 80 páginas, ó. Você lê com um dia, eu li ele com uma sentada. E assim, eu gosto muito dos contos do King, eu não vou mentir, eu gosto muito. Eu tava numa ressaca literária e eu tava com dificuldade de pegar os romances do King, porque todo romance do King que eu pegava pra ler não tava fluindo. E com isso eu acabei começando a reler o Escuridão Total Sem Estrelas, que é um livro de contos dele que eu adoro. E que o 1922 não é o meu conto preferido e eu comecei a gostar dele com a minha releitura. E com isso eu pensei, poxa, já que eu estou relendo 1922, Escuridão Total, por que eu não pego um livro de contos do King que eu não li? E eu tenho aqui na estante o Com Sangue e tenho também o Tudo é Eventual. Peraí, deixa eu conseguir pegar ele. Eu tenho, do lado da minha cama, um caixote com livros que são as minhas prioridades. Então, eu tenho o Tudo é Eventual. Ai, Jéssica, ele tá marcado. Sim, ele tá marcado porque eu li o 1408. Se eu não me engano, eu fiz resenha aqui do 1408. E aí, eu tô com esses dois livros de contos do King. E eu falei assim, poxa, eu vou pegar uns livros de contos do King. E aí depois eu volto a ler os romances. Bom, eu adorei ter começado com Sangue. Eu tinha um receio de ler o Com Sangue por motivos de... No conto anônimo do título do livro, ele traz a volta de um personagem que apareceu em outros livros do King. Um deles que eu já li, que é a trilogia Bill Hodges, e o Outsider. Mas o Outsider eu não li. Então, eu tava com receio de pegar spoiler. Se eu tiver pegando, já foi. Não tô nem... Mas eu gostei de ter pegado porque foi gostoso reencontrar esse personagem, rever o que tá acontecendo agora, fugindo um pouco do telefone do Sr. Harrigan. Então, assim, até o momento que eu estou aqui, né, na metade, eu tô gostando bastante. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a vida de Chuck, não vou colocar aqui não. Mas aqui, o intuito desse vídeo, já que eu falei quanto que eu gostei muito do conto, eu já quero puxar pro filme. O filme, eu gosto da atmosfera de suspense dele, eu gosto de como é retratada a cidade onde eles moram, gosto muito da nossa dupla de atores principais. O Jaden, a gente já viu que ele é muito talentoso desde It, ele fez um trabalho muito bom nos 2 episódios de It a Coisa, apesar de que eu acho que ele nem aparece tanto no segundo, né? O segundo é mais a fase adulta, mas no primeiro episódio eu vi outros filmes com ele que eu gostei bastante. E dessa nova geração aí de garotos, o meu preferido era o Finn, que faz o Rich, Finn Wolfman, não lembro o sobrenome dele. Só que o Jaden me conquistou bastante. Não que eu não gostava dele em It, eu tinha gostado, mas eu não tinha gostado tanto. Mas em O Telefone do Sr. Harrigan, nossa, eu tô assim, adorando o trabalho dele. E o Donald nem se fala, eu sempre fui muito fã dele, eu sempre gostei dos trabalhos dele. Então, assim, quase chorei assistindo esse filme, porque... por outros motivos. Tá disponível na Netflix.
Eu não sei dizer se ele é um filme original na Netflix ou se ele só tá lá emprestado, vamos dizer assim. Se eu não me engano, ele é um filme original na Netflix. Então ele tá na Netflix. Sugiro vocês lerem o conto antes de assistir ao filme. Por quê? Porque é fiel. Então, se você assistir o filme primeiro, talvez você vai ter a impressão que eu tive com 1922. Eu li o 1922 depois de assistir o filme umas 3 vezes. Eu odiei o conto. Por quê? Eu já sabia! Então, são só 80 páginas. Então, leia o conto primeiro e depois assista o filme. Tem diferença, Jéssica? Tem. Não é um copia e cola, né? Tem algumas diferenças, mas são diferenças muito leves. Que, assim, você quase não nota, tá? Vale muito a pena assistir, vale muito a pena ler. E eu quero fechar esse vídeo porque eu pretendo trazer outros vídeos do King. Quem sabe eu trago um no dia do aniversário dele. Me conta aqui nos comentários qual é o seu livro preferido do King, qual é o seu conto preferido do King e se vocês já leram ou assistiram essa indicação. Gente, um grande beijo e até o próximo vídeo.